Vamos comentar a partir de agora questões BancaCesp, ok? Em relação à prova do último fim de semana de Direito Tributário para advogado, cargo seletista da empresa pública de serviços hospitalares, ok? Então vamos lá. De antemão, antes de fazer qualquer tipo de observação sobre os itens, tudo bem? Nessa prova, o que se esboçou foi uma cobrança mais com base na letra da lei, ok? Então, inclusive, uma questão aqui é juridicamente impugnável, uma vez que, do ponto de vista de interpretação constitucional atual, não é um ponto que se torna mais aceitável. Mas esse foi o gabarito preliminar, é possível impugnação dentro do prazo e você vai se posicionar aqui dentro dessas questões voltadas para a advocacia de empresa pública e questões que vamos oportunamente trabalhar da Advocacia Geral da União. São posicionamentos diferentes e, acredite, mesma BancaCesp. Tudo bem? Então vamos lá, olha só. Acerca das espécies tributárias e suas funções sociais na satisfação dos interesses coletivos, julgue os itens que se seguem. Então, tudo bem. Olha só. Aqui, a primeira questão é sobre imposto, ou seja, o primeiro item. O interessante notar que seja impostos, como taxas, como contribuições de melhoria, elas entram, essas três espécies, tradicionalmente na classificação em que geral da Taliba, ou seja, do clássico hipótese de incidência tributária, classifica em tributos vinculados e não vinculados. Então, a primeira dica é a seguinte para resolver a questão ou o item de impostos. Os impostos, lá pelo artigo 16 do CTN, ok? Vamos subir aqui para o 16 do CTN. Temos a seguinte redação que pode nos ajudar a responder. Olha só. O imposto é o tributo cuja obrigação, aqui ó, você está acompanhando, tem por fato gerado uma situação independente de qualquer atividade estatal específica. Independente, independentemente, não vinculado, não atrelado. O que significa dizer? O imposto ele é devido por uma questão de capacidade contributiva. Se você tem alguma capacidade de produzir riqueza e dessa riqueza sobrar para pagar o imposto, você está diante de hipóteses de incidências tributárias dos impostos, ou seja, tributos não vinculados, são tributos unilaterais. Você paga o imposto porque tem riqueza, produz alguma riqueza. Então, independentemente de você ter qualquer tipo de atividade estatal em seu benefício, como a coleta domiciliar de lixo, o resultado de valorização imobiliária de uma obra pública, ou seja, em que há uma atuação do poder público, você vai ter de pagar imposto de renda quando produz riqueza no ano calendário. Você terá de pagar IPTU se você tiver um imóvel na zona urbana. Então, é a riqueza que é exatamente o que ele chama de fato gerador, que aqui nós sabemos que é mais interessante chamar de hipótese de incidência, que o fato gerador é sempre a ocorrência, ok? E você vai ver essa ideia. Qual é a ideia-chave aí? Independente, independentemente, não vinculado a qualquer atividade estatal ou não atrelado. Então vamos ver aqui como está na questão. Vamos lá. Item 93. O imposto é atrelado a uma contraprestação específica da administração pública disponibilizada ao contribuinte. Olha só, gente.
é atrelado a uma contraprestação específica. Acabamos de ver no CTN que o imposto ele é pago porque independe de qualquer prestação estatal específica ao contribuinte. Você paga porque tem riqueza, você produz riqueza tributável, você produz renda, você consegue manter um imóvel na zona urbana, consegue manter um imóvel na zona rural, consegue possuir um carro para o IPVA, consegue importar. Então, são riquezas. Alguns autores chamam isso de signos presuntivos de riqueza, ou seja, simplesmente riqueza. Você consegue produzir economicamente, materialmente, para a sua subsistência e, em tese, ainda sobra para tirar uma parte desse patrimônio para pagar ao fisco, não é? Então, independente ou independentemente, aqui do artigo 16, é exatamente aquela ideia. Independentemente é não vinculado, ou seja, que não depende de uma atividade estatal específica ao contribuinte que o beneficie, como todos os impostos. Veja lá no 153, os impostos da União, imposto de renda ou sobre a renda, imposto de importação, imposto sobre exportação, e imposto sobre produtos industrializados e os demais das 7 possibilidades na competência da União e os demais 3 das outras competências, como IPVA, ITCMD e também o ICMS dos estados e dos municípios, o IPTU, o ISS e o ITIV. Então, se você notar, até o nome dos impostos são sobre riquezas, transações imobiliárias, importações. Então, eles independem, na hipótese de incidência, não vinculada a uma contraprestação específica em benefício. Tá ok? Então, a questão 93, quando ele diz é atrelado, a gente tem que julgar errada. Ok? Ela está errada, a questão 93. Vamos lá? Aqui no gabarito preliminar, 93, tudo bem? Então, a questão 93, ela, digamos, é uma questão muito tranquila, que você vai precisar saber dessa classificação de tributos quanto à hipótese de incidência entre vinculados e não vinculados. Só para efeito de revisão, não vinculados, não atrelado ou independente. Significa os impostos, você tem porque tem riqueza. E os vinculados dependem sempre de uma atividade estatal, ou seja, vinculado, dependente e, no caso, se nós colocássemos uma taxa atrelada a uma atividade específica, aí sim, essa questão se tornaria correta, tá ok? Ou certa. Então, 93, ela está errada. Vamos lá. Ainda a classificação. As contribuições sociais, então vamos lembrar, gente, contribuições sociais, elas estão no artigo 149 da Constituição Federal e se destinam a custear, tudo bem? Elas se destinam a custear a área social, a Seguridade Social, tudo bem? Que nós chamamos de ordem social, custear também o domínio econômico, ou seja, por isso que existem as CIDs, Contribuição sobre Intervenção do Domínio Econômico, e categorias, que são as categorias profissionais, tudo bem? Então, as contribuições, não só sociais, porque as sociais são uma dos 3 grandes grupos, ou seja, as sociais, as de intervenção do domínio econômico e de categorias. Ou seja, ele está falando de um ponto das sociais, tudo bem? Então, vem, as contribuições sociais amparam-se no custeio das despesas extraordinárias decorrentes de estado de guerra, já está estranho, se você for continuando aqui a leitura. Calamidade ou investimento público caráter urgente e relevante interesse nacional. Bom, essa questão está errada. Por quê? É uma questão absurda. O que significa? Ele colocou o início do enunciado contribuições sociais e colocou a destinação, certo? Para destinos constitucionais dos empréstimos compulsórios. Tudo bem? Então vamos dar uma olhada lá, no artigo 149 e no 148. Vamos lá, Constituição Federal.
149. Tudo bem? Olha só, vamos lendo aqui. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, ou seja, o primeiro grande daqueles pontos de classificação, as sociais. Mais à frente, ó, de intervenção no domínio econômico, ou seja, mercado. Em poucas palavras, que é domínio econômico, professor Noel. Mercado, ou seja, iniciativa privada. E de interesse em categorias, contribuições destinadas a categorias profissionais, OAB, CREA, CRO, e aí vai. E vamos aqui, ó, intervenção no domínio econômico, a segunda, depois interesse de categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de atuação das respectivas áreas. Tudo bem, olha só, a questão ela é errada, ela está equivocada, porque já pode notar, ó, as contribuições sociais vão para a área, ou seja, social, elas não vão para custear guerra. Por quê? Olha só, se a gente sobe um pouquinho, 148, reserva de lei complementar, a questão não cobrou isso, mas vai lá, a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Aí sim. Por quê? Empréstimos compulsórios eles se destinam a despesas extraordinárias. Tudo bem? E essas extraordinárias são calamidade pública, guerra, guerra externa ou em caso de sua iminência. Como vai? Está aqui, ó, para atender despesas extraordinárias, calamidade pública, guerra externa ou sua iminência. Ou investimento público, caráter urgente de relevante interesse nacional. Então, a banca, o examinador, ele tentou, a partir de um enunciado, jogar as contribuições sociais e um destino de empréstimo compulsório, que não tem nenhum fundamento, ou seja, é uma questão absurda e por isso que ela está errada. Vamos lá. Vamos lá. 94. As contribuições sociais amparam-se no custeio das despesas extraordinárias dependentes de guerra, não, empréstimo compulsório, a gente acabou de ver o artigo 148. Calamidades, investimento público de caráter urgente e relevante e ainda truncado, digamos assim. Relevante interesse nacional, ou seja, nem sequer conseguiu fazer para confundir tudo. Então aqui, a 94, ela está errada, tudo bem? Aqui no gabarito preliminar também confere errada, tudo bem? Então passamos aqui para o item 95 dentro das espécies. Gente, particularmente esse item, esse é um item relativamente impugnável. Por quê? O CTN é uma lei que na época não havia reserva de lei complementar para legislar em direito tributário, só a partir de 88. O CTN não é uma lei que foi recepcionada em todos os seus artigos e incisos. Então, ela é uma lei que foi recepcionada pelo artigo 146 da Constituição Federal, que diz: normas gerais de direito tributário são reserva de lei complementar. Tudo bem. E esta questão ela está baseada na letra da lei do artigo 81 do CTN. Portanto, é questionável, porque você não utiliza, não é desde 88 o legislador constituinte, ele não colocou nenhuma indicação no artigo 145 de que as contribuições de melhoria são cobráveis para custear, porque para custear implica em um problema. Qual é? Você institui o tributo, faz caixa com a instituição da contribuição de melhoria, já dizendo, seus imóveis vão valorizar de maneira acima do mercado, sem a sua intervenção. Então, para que você não tenha enriquecimento ilícito, eu vou cobrar. Então, o constituinte, a partir de 88, pode notar contribuição de melhoria decorrente de obras públicas, ou seja, a contribuição de melhoria deve ser cobrada após a obra pública e se houve valorização. Ainda tem esse detalhe. Só que
A redação do artigo 81, ela é com a palavra custear do CTN. Então você tem um conflito de normas no tempo, direito intertemporal, mas lembre-se que constitucional supera, aqui não fala em nada de custear, aí seria inquestionável. Ou seja, na Constituição não fala em custear, ou seja, está aqui, ó, contribuição de melhoria decorrente de obra pública. Ou seja, essa questão ela é impugnável porque se baseou em ponto que não foi recepcionado pelo Constituinte. Então, aqui a dica do ponto de vista é que nesses certames de advocacia seletista, que no caso é essa empresa pública, o legislador está tendendo, ou seja, prova recentíssima de uma semana, está tendendo a utilizar mais a letra da lei e algo doutrinário, ainda que de maneira incipiente, inicial, ok? Então, essa questão, a rigor, por interpretação constitucional, eu consideraria errada no início, por causa da palavra custear, mas pelo artigo 81 ela está correta. Então, vamos lá, vamos aqui para o artigo 81 do CTN. Aqui são os impostos e vamos para cá. 81 e a gente vai comentar lá com base na lei. É questionável por interpretação constitucional, mas vamos lá, e por maioria doutrinária. Vamos aqui. O item 95. A contribuição de melhoria tem por objetivo custear. Pronto. Essa é a parte que pode gerar confusão. Porque lá no artigo 145.3 não fala custear, é contribuição de melhoria decorrente de obra pública. Ou seja, só após feita a obra pública, que é a atividade estatal, é que eu vou ver a zona valorizada, se houve valorização, e cobrar a contribuição de melhoria. Não é para custear, não é antes cobra para custear. Então, o artigo 81, ele tem esse problema infraconstitucional, mas foi com base nesse artigo, a banca se posicionou mais infraconstitucionalmente, do ponto de vista da legislação do CTN, para fazer essas questões em que você deveria julgar os itens. E vai. A contribuição de melhoria tem por objetivo custear a obra pública, é a parte questionável, e evitar o enriquecimento ilícito do proprietário do imóvel valorizado na mesma edificação. Isso está correto, esse ponto está corretíssimo, ele é inquestionável. Por quê? O princípio da contribuição de melhoria, o princípio vetor, que eu costumo chamar, que direciona a obra, a valorização imobiliária após a obra pública das contribuições de melhoria, o princípio vetor é da proibição ou vedação do enriquecimento ilícito do contribuinte. Isso aí é incontrovérsia. Agora, custear, existe essa controvérsia de interpretação constitucional, mas essa questão, aqui pelo gabarito, ela está correta. Vamos lá, 95. Correta, olha lá. Bom, preliminar o gabarito, mas a tendência é que não muda esse gabarito, pela tendência da prova mais legalista. E onde está a chave de resposta com a palavra custear? Aqui, ó. Fazer face ao custo de obras públicas decorrente que decorra a valorização imobiliária. Ou seja, a contribuição de melhoria cobrada pela União, ou seja, qualquer ente que realizar a obra pública no âmbito de suas respectivas competências, aqui a legislação ainda fala em atribuições, são competências, é instituída para fazer face ao custo das obras públicas. A rigor, essa palavra ela está presente só no CTN, que é infraconstitucional, foi recepcionado com caráter de lei complementar, tudo bem, e a resposta do item está focada em custear, ou seja, você faz a contribuição, você cobra antes, já dizendo, predizendo, ou seja, prevendo que vai valorizar um imóvel. E nós sabemos que às vezes as obras públicas elas não valorizam, elas depreciam o imóvel, como uma lagoa de captação,
vai depreciar seu imóvel, certamente. Um presídio federal ao lado de sua casa, certamente irá depreciar. Então, pegar dinheiro antecipadamente e dizer que vai se valorizar é um pouco questionável. Então, a interpretação mais constitucional, mais tendente a constitucional, é que você só pode cobrar a contribuição de melhoria após realizar a obra pública, ou seja, não é para fazer caixa para financiar a obra pública, tudo bem? A questão, ela está pela letra da lei correta, tudo bem? Contribuição de melhoria tem por objetivo custear a obra pública e evitar enriquecimento ilícito. Essa parte aqui controversa enquanto a questão doutrinária jurisprudencial, tudo bem? Princípio do não enriquecimento sem causa ou ilícito, aqui ainda usando uma terminologia um pouco já ultrapassada, anacrônica, gente. A gente usa enriquecimento sem causa, tudo bem? Então, veja aí só, primeira dos itens, errada o julgamento, tudo bem? O imposto não é atrelado à contraprestação específica. Aqui, a banca, o examinador, ele tentou confundir em relação à destinação das contribuições sociais e com certeza não é guerra nem calamidade pública, que essas destinações são de empréstimos compulsórios, como nós vimos no 148, também está errada. E aqui, ainda que questionável, está baseada na letra da lei do artigo 81 do CTN e ficamos por aqui com mais uma aula sobre comentários de questões, agora inaugurando Banca CESP aqui no canal do YouTube. Agradeço a todos. Até lá!